É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecer aos pastores pelo convite. Estive aqui, acho que foi ano passado, e foi uma bênção. Acho que a gente pregou sobre unidade, acho que era uma série falando de unidade. Queridos, meu nome é Fábio, sou pastor na Nação Forte. Fazem 2 anos que a gente assumiu o Ministério de Jovens. Eu trabalhei com jovens 8 anos. Depois a gente largou os jovens, a gente congregava em outra igreja. E eu pensei que eu não voltaria mais para os jovens, né? E a gente começou a trabalhar em todas as áreas da igreja, no ensino, em todos os cursos, pregando fora. E aí o pastor Léo foi para os Estados Unidos e jogou, né, os jovens nas minhas mãos. E tem sido uma bênção. Faz 2 anos, esse mês, que a gente está trabalhando com a juventude lá em Brusque. Tem um rebanho mais ou menos aí de uns 115 jovens, todo sábado. E, irmãos, eu costumo dizer que quando Deus quer treinar um pastor, Ele dá um ministério de jovem, né? Mas é uma bênção, porque os jovens, eles têm algo diferente, eles são vivos. Né? Eles têm a vida, eles estão se descobrindo, tudo é novo, e nós temos a responsabilidade de contribuir para o crescimento deles, para eles serem os futuros homens e mulheres de Deus nessa nação. E tem sido uma benção, né? Está comigo aqui o presbítero Jones, né? Nosso irmão Marcelo. E, queridos, a proposta da série me chamou muita atenção, porque verdades que transformam, é isso? Palavras que transformam. Verdades que transformam é um tema que eu tenho eu criei esse tema, Verdades que Transformam, onde eu fiz vários vídeos em cima desse tema. E quando o pastor falou palavras que transformam, me chamou muita atenção. Eu quero falar um pouquinho disso hoje, amém? Eu trouxe um livro, meu terceiro livro, lançamento, lancei esse ano. Na outra vez eu trouxe um outro livro, né? E esse aqui eu lancei no começo do ano, diferente do meu outro livro que eu trouxe, que era sobre o Espírito Santo. Esse aqui tem um tema, o inimigo chamado eu, alcançando a aprovação de Deus. Nesse livro eu trabalho 5 capítulos, é um livro fino, rápido de leitura, custa R$20, tá? Até esqueci de falar para eles lá atrás. Eu trabalho a imagem e semelhança, nossa justiça versus a justiça de Deus. Deus vê o coração, irmãos. Paz com todos e aprovados por Deus. E eu trabalho a temática, a seguinte temática, pastor, esse aqui, presentinho para ti aí. A seguinte temática, depois eu te dou outro, pastor. Deus é como um professor, gente. Ele trabalha por provação e aprovação, reprovação e aprovação. Um professor, ele dá uma prova, uma matéria, um exercício para saber qual o seu nível de conhecimento, para ver se você já está apto para partir para outro nível. Não é assim? A prova não é para isso? E Deus também trabalha dessa forma. E muitas vezes nós podemos estar andando em círculo como o povo no deserto, não alcançando as promessas que Ele tem para nós, que Jesus já conquistou para nós nas regiões celestiais. Porque Deus olha para a nossa vida e encontra áreas de desaprovação. E esse livro vai ajudar você a se identificar, para você saber se você está sendo aprovado ou não por Deus. Porque se você não está sendo aprovado, você corre o risco de andar ano após ano, entra ano e sai ano, e a sua vida não sai do lugar, você não vive as promessas de Deus, porque você está como o povo no deserto, andando em círculos. E tudo que Deus quer é que você ajuste o seu coração, se alinhe dentro do propósito dEle, para que você possa avançar e as promessas dEle virem sobre a sua vida, amém? Então, se você quiser, depois você pode adquirir. Queridos, esse tema me chamou a atenção porque palavras que transformam. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Diga comigo, a palavra de Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Deus é espírito, Ele está sobre aquilo que é natural. A palavra dEle é sobrenatural, é viva, eficaz, transformadora, poderosa. Há um texto de João 8,32 que não é do Bolsonaro, é da palavra de Deus, que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Porque ela é transformadora. Essa palavra, ela me alcançou há 15 anos atrás, ela transformou a minha vida. Ela transformou literalmente a minha vida. Ela fez eu ser outra pessoa. Ela me transformou de dentro para fora, inclusive me transformou até externamente.
Não sei se dá para projetar uma foto lá, irmãos. Não vão rir, tá? Olha como é que eu era. Não deu para diminuir, né? Senão dava para ver um pouquinho melhor. Mas, queridos, aqui eu estava com 54 quilos, viciado em crack. Pode tirar, senão eu fico com vergonha. Vai diminuir um pouquinho? Aqui, ó, agora dá para ver melhor. 54 quilos, 2009. Essa camisa aqui é uma camisa gola polo, que eu usei no casamento desse cara aqui, ó. Ele nem sabia, né? No casamento dele eu usei. Eu tinha acabado de me converter, ou melhor, de ir para a igreja. E eu estava usando essa camisa que eu peguei emprestado, porque eu não tinha mais roupa para usar nessa situação aqui. Eu perdi carro, moto, bens de dentro de casa, roupas. Eu não tinha mais o que usar, então eu peguei emprestado uma camisa para ir no casamento dele. Depois eu troquei por uma pedra de crack no final do casamento. Há 15 anos atrás. Mas um dia, queridos, eu ouvi falar do Evangelho de Jesus. Um Evangelho transformador. Eu ouvi falar das palavras transformadoras de Jesus. E eu deixei essas palavras entrar na minha vida. Essa palavra, pode tirar, querido. Essa palavra me transformou. Ela foi me mudando de dentro para fora. Ela foi transformando a minha forma de pensar, a minha forma de viver, a minha forma de enxergar, o meu comportamento. E ela me transformou. Fazem 15 anos, queridos, que eu me converti. Eu estava viciado em crack, doente, com doenças no corpo externas. Havia perdido carro, moto, bens, como eu falei. E hoje, irmãos, fazem 15 anos que eu me converti, que essa palavra me alcançou. Aleluia! Eu casei, eu tenho uma filha, eu sou um profissional, nós trabalhamos na mesma empresa. Eu tinha 2 carteiras de trabalho nessa época aí. Hoje vai fazer 9 anos que eu estou na mesma empresa. Eu não parava em empresas, porque o Evangelho, ele transforma a nossa mente, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa casa, ele transforma a nossa realidade, ele transforma inclusive as pessoas à nossa volta. Eu casei, eu tenho uma filha, eu trabalho numa empresa, nós trabalhamos que é a melhor distribuidora do Sul, ou melhor, é a melhor distribuidora de Santa Catarina por 5 anos consecutivos. Eu trabalho dentro de uma equipe de 10 vendedores que atendem as maiores redes de Santa Catarina, do Sul. Eu escrevi 3 livros, plantei uma árvore também, então eu sou pleno, sou completo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sou fruto do poder sobrenatural das palavras transformadoras de Jesus. E eu vim aqui falar isso para você, abrir essa série falando disso, sobre o poder de Jesus, o poder transformador. A nossa querida irmã, né, que é uma bênção, na última vez que eu estive aqui, ela também fez a parte da introdução. E eu queria dizer algo para você. Como é que é o seu nome? Como? Raquel. Raquel, você tem uma unção especial, Raquel. Você tem uma doçura nas palavras, você fala, o ambiente muda. Você fala, as pessoas sentem a presença de Deus. Você ora, as coisas já aconteceram que você orou no mundo espiritual. Você tem uma unção sobrenatural, é nítido, perceptível a unção que está sobre a sua vida. E queridos, eu queria trazer uma proposta hoje sobre isso. Ela abriu o culto falando do que vimos e ouvimos, isso anunciamos, 1 João 3:1. Sabe, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida quando nós começarmos a nos mover em direção à vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. A canção que foi cantada por último foi a confirmação da minha palavra, porque eu tinha 4 palavras para pregar aqui, e eu não vou pregar nenhuma delas, acho. Porque tudo se confirmou no ambiente, no culto. Eu estava esperando por isso, eu estava esperando entender o que Deus queria. E ela abriu o culto falando sobre o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Nós cantamos uma canção, usa-me, Senhor, como uma ponte de acesso a outros que ainda não te conhecem. Nós oramos, intercedemos por muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E essa é a vontade de Deus para nós, para vocês como igreja, para nós como igreja. É receber aquilo que Deus tem para nós, mas também corresponder com aquilo que Deus quer de nós. Porque nós não podemos cultuar a Deus, viver um contexto de igreja,
apenas como aqueles que vêm receber algo da parte de Deus, porque Deus está esperando que nós correspondemos com aquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava, intercedia pelos seus amigos, quando ele se colocava a favor de outros. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Eu quero trazer uma mensagem de despertamento e ativação para a sua vida nessa noite. Amém? Deus tem uma obra para fazer na sua vida, mas Deus também tem uma obra para fazer através da sua vida. E eu acredito que a obra que Ele quer fazer através de você é mais urgente, inclusive, do que a obra que Ele quer fazer em você. Porque quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, Ele começa a trabalhar em você para ajustar, afunilar todas as coisas, te guiar por todos os caminhos para que você seja exatamente quem Ele quer que você seja. Então tem coisas que você não precisa nem pedir, nem apresentar a Deus. Basta você dizer, eu quero viver a tua vontade. Deus começa a operar na sua vida e te transformar para que você se torne a imagem e semelhança dEle. Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Aqui Jesus, esse texto fala de Jesus depois de ele ser batizado no Rio Jordão. Ele é guiado pelo Espírito para o Rio Jordão para ser batizado. Depois ele é guiado para o deserto para ser tentado por Satanás. E quando ele é tentado e vence a tentação, ele sai do deserto no poder do Espírito. Diga comigo, no poder do Espírito. A Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo no Rio Jordão quando ele é batizado. E aí ele entra para o deserto, para a tentação, cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito. Há uma grande diferença, gente, em nós sermos cheios do Espírito e nós vivermos uma vida no poder do Espírito. Ser cheio do Espírito, você pode ser cheio do Espírito num culto, num retiro, numa vigília, dentro da sua casa, no seu momento de oração. Mas é diferente de andar no poder do Espírito. Talvez o nosso maior desafio, eu preguei no retiro de pastores nosso mês passado, e eu falei isso, talvez o nosso maior desafio como cristãos, discípulos de Cristo, é ter uma vida no poder do Espírito. É andar carregando a presença, com ombros santos, por onde nós andarmos, a unção ser nítida nas nossas vidas, a unção ser perceptível nas nossas vidas. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Porque nós temos uma cultura ainda uma cultura romana na nossa mente, onde nós cultuamos a Deus dentro de uma liturgia, dentro de um dia da semana, dentro de é aquela cultura de ir à igreja. Mas o Senhor quer mais do que isso. Ele quer que a gente venha na igreja como pedras brutas, para sermos polidas através da sua palavra, para nos tornarmos pérolas e brilhar lá fora. E aí as bênçãos, milagres, essas coisas, elas vêm, irmãos, elas acompanham, elas acontecem. Nós seremos muito pequenos se nós ficarmos presos em pregarmos aquilo que a Bíblia promete, de bênçãos, de vitória, de presente, de prosperidades. Nós vamos limitar muito o Evangelho de Jesus. Nós vamos tornar muito limitadas as palavras da cruz, a obra da cruz, aquilo que Jesus fez por nós, se o nosso Evangelho consistir somente nisso. Eu sinto graça e virtude no que eu estou falando. Mas se nós compreendemos o nosso lugar como discípulos de Cristo nessa terra, aqueles que a criação aguarda a manifestação, queridos, é sobre isso, irmãos.
Mas é preciso que haja um abrir do entendimento do Espírito Santo em nossas mentes para nós compreendermos algumas coisas. Porque nós somos limitados e falhos, queridos. Se nós olharmos para os discípulos, eles caminharam com Jesus 3 anos. No intensivo, pensa, irmãos, 3 anos com Jesus. Acordava, tomava café com Jesus, almoçava com Jesus, tomava café da tarde com Jesus. Dormia ao lado de Jesus. 3 anos. Mas o que acontece com os discípulos? Nós não somos diferentes deles, irmãos. Os discípulos, eles... Quando a gente lê a parábola dos trabalhadores da vinha, vai dizer que uns receberam um talento, e os que trabalharam 12 horas receberam um talento, aqueles que trabalharam só 1 hora receberam um talento. E aí, Jesus conta essa parábola para eles, porque neles havia inveja, ciúme e insatisfação no coração dos discípulos. Eles achavam naquela época ainda que Jesus iria reinar na terra, ele ia sentar num trono como um grande rei, e ele ia levantar um grande exército, ele ia derrubar Roma, e eles iriam então reinar nessa terra. Tanto que eles falaram assim para Jesus: mostra-nos o Pai. E eles falaram: Jesus, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel. Porque eles achavam que o Jesus, o rei dos judeus, iria reinar naquela terra. Aí acontece aquela situação dessa parábola. Jesus, ele está prestes a ir para a cruz. Ele fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue no madeiro. É mais ou menos assim, deixa eu parafrasear. Eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém, gente, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, esbofeteado, eles vão me crucificar numa cruz, eu vou morrer. Aí chega a mãe de 2 discípulos e diz assim: Senhor, quando tu estiver no teu reino, deixa um dos meus filhos se sentar à direita e um à esquerda. Olha, ele tinha acabado de falar do sofrimento que ele iria passar, e a mãe dos discípulos vem toda cheia de interesse, querer pedir para ele para que os discípulos sentassem à direita e à esquerda dele. O mínimo talvez que ele esperasse era um pouco de compaixão dos seus discípulos, da mãe deles, de, embora ele fosse Deus, mas se compadecer dele naquele momento. Poxa, o meu Senhor vai passar por tudo isso. Mas eles estavam cheios de interesses. E aí Jesus vai para a cruz e morre, ressuscita, amém? Glória a Deus. E aí ele chega na casa. O que eles estão fazendo na casa, gente? Estão com medo dos judeus, da perseguição, escondidos. Mas eles ouviram 3 anos Jesus dizendo para eles irem pregar o Evangelho. Mas eles estão lá escondidos. E aí Jesus se ausenta. Depois de 8 dias ele volta para Tomé, só para Tomé, porque Tomé disse: olha, eu só creio se eu ver as chagas, botar o dedo lá. Jesus volta depois de 8 dias. E aí Jesus, ele desaparece novamente. E aí de certo ele está lá no céu olhando para eles: poxa, será que eles não vão fazer aquilo que eu mandei? E aí o que eles fazem, gente? Vocês sabem o que eles fazem? Eles vão pescar. Eles voltam a pescar. Eles vão lá pescar. Mas sabe o que é legal? É que mesmo eles indo pescar, Jesus, o texto na ARC, João 20, 21, texto categórico, diz assim, ó: e tornou Jesus a manifestar-se outra vez aos discípulos, na praia. Agora a pergunta é: quantas vezes será, né, pastor, que Jesus precisa se manifestar a nós, para nós darmos uma resposta comparado com tudo aquilo que Ele já nos ensinou, irmãos? Quantas vezes Jesus precisa se manifestar ainda? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesses 15 anos, eu já fui em 32 retiros, eu já fui em não sei quantos congressos, convenções, vigília, e já participei de tantos moveres de Deus, e parece que a gente sempre quer algo a mais ainda para fazer a obra de Deus. Mas nós não precisamos de muito, irmãos, porque todos nós temos uma Bíblia, um quarto e o Espírito Santo. É só disso que nós precisamos. E um sim para Jesus: eis-me aqui, usa-me, conforme a canção. E aí nós vamos ser agentes transformadores que carregam palavras que transformam. Quer ver uma coisa? Você vai dizer assim, ó: pastor, mas eu cheguei aqui na igreja, eu sou visitante, não sei, estou há pouco tempo na fé,
e tal, e tu estás falando aí de uma obra de servir, de fazer, de ganhar almas. Eu nem tenho uma Bíblia, eu não sei nem procurar um livro na Bíblia ainda. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, essa etapa aí que você não tem Bíblia ainda, que você está chegando, é uma das melhores que existe, tá, irmãos? É uma das melhores que existe. Porque eu lembro quando nós não tinha Bíblia, não tinha teologia, não tinha cargo, não tinha título, não tinha nada, né, pastor? Mas tinha uma chama que queimava dentro de nós, irmãos. E ela era insaciável, insaciável. E depois de um tempo a gente vai alcançando alguns lugares que nós oramos lá de joelho para chegar. E quando chegamos, não correspondemos muitas vezes com aquilo que nós oramos, irmãos. Abra comigo aí 2 Coríntios capítulo 5. Aí você vai dizer, pastor, mas eu estou chegando agora, eu não sei muito o que fazer, o que falar, o que pregar. Como assim? A minha vida ainda está meio toda atribulada. Eu quero que Jesus transforme a minha vida, eu não quero transformar a vida de ninguém. Talvez você se encontre assim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para ti. Jesus tem muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes você está apresentando um problema para Jesus, Ele está pensando sobre a sua vida algo muito maior do que apenas resolver o seu problema. Mas Ele vai resolver o seu problema, sim. Ele resolve problemas. Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele abre portas, Ele faz milagres, irmãos. Só que o que Ele quer de nós é muito mais do que isso. Você consegue entender? 2 Coríntios 5, versículo 17, você conhece de cor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu falar uma coisa, o verbo aqui é estar, é presente, está conjugado aqui no presente. Não é aquele que esteve em Cristo, não é aquele que estará em Cristo, é aquele que está em Cristo. Todos os dias nós precisamos estar em Cristo. Todos os dias nós precisamos cultivar um relacionamento com Cristo. Todos os dias precisamos cultivar um relacionamento com a palavra, porque então a nossa vida será transformada. Uma pesquisa diz, irmãos, que se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, 4, não é todo dia, 4 vezes por semana. Se você só ler ela sem compreender, se você só ler ela 4 vezes por semana, o índice de pornografia diminui 60%, o índice de depressão diminui 50%, e vários outros índices diminuem. Se você só ler, sabe por quê? Porque as palavras de Deus são espírito e vida. Espírito e vida. Você pode não entender muita coisa, mas enquanto você lê, a sua mente não compreende, mas o seu espírito está sendo nutrido, fortalecido, para você andar no poder do Espírito, carregando a presença de Deus por onde você andar. Essas palavras serão palavras com virtude, com graça, com sabedoria. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é essa, coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E versículo 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, está aqui? King James? ARC, a minha versão. E nos deu o ministério da reconciliação. Consegue colocar na ARC? Fazendo favor, dá para você? Vamos ver aqui. Para todo mundo acompanhar. Vai dar? Não? Vai dar certo? Vai dar certo. Aqui, ó. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, diga comigo, nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Então, irmãos, não tem essa questão de, eu não tenho título, não tenho cargo, não tenho Bíblia, não tenho teologia, não, você tem tudo o que você precisa. Você tem um quarto, a Bíblia e o Espírito Santo, e agora um ministério. Você acha que você não tinha ministério, agora você tem um ministério. A partir de hoje, você tem um ministério. Porque ministério é serviço, é trabalho, é obra. Ministério não é glamour, ministério é serviço. Você tem um ministério, e eu julgo, pastor Fábio, eu julgo que esse ministério é o maior de todos. É o maior do que o apóstolo, é maior do que o profeta, é maior do que evangelista, é maior do que pastor, é maior do que mestre. Sabe por quê? Porque ele independe de cargo, posição, título, ele independe. Você tem um ministério, você tem um serviço, você tem uma incumbência, você tem um encargo.
Qual é o encargo? O encargo, o ministério da reconciliação. Reconciliar os outros com Cristo, assim como você foi reconciliado. Aí você vai dizer, mas como que eu faço? Versículo 19. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Quem é a palavra? João 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. Deus pegou Jesus, a palavra encarnada, e através do Espírito Santo, colocou Ele dentro de nós. Por isso que João 3,1 diz, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Nós falamos daquele que está em nós, daquele que operou em nós, daquele que transformou as nossas vidas. E o pouco que você tem de evangelho é suficiente para salvar uma multidão. Mas você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Xerabasekomana, Eriacidema. Aquilo que você tem, você carrega o milagre de muitas pessoas, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Você não pode ficar só para você. Queridos, receba isso no seu espírito, por favor. Por favor. Receba isso no seu espírito. Há uma obra, as pessoas estão carentes, irmãos, estão sedentas por Jesus. Sedentas. Elas estão quase pedindo, olha, fala algo para mim. Ministra, ora por mim, faz alguma coisa. E nós temos o pão, irmãos, para alimentar essa multidão. Pastor, mas eu vim buscar o meu milagre. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que os sinais seguirão. Eles seguirão. Eles vão seguir. Eles vão seguir você. Quando você decidir caminhar em direção ao propósito de Deus, os sinais, os milagres, o favor, eles vão acompanhar a gente. Deus está esperando uma resposta da sua igreja. A cidade de Ilhota está esperando uma resposta de vocês, irmãos. Tem uma amiga minha que trabalha na delegacia aqui, ela congrega lá na nossa igreja. Ela trabalha aqui na Ilhota, e eu encontrei ela no mercado, no restaurante essa semana. Ela almoça lá no barracão. E aí eu disse, tu trabalha em Gaspar, né? Ela disse, não, em Ilhota. Aí eu falei, Ilhota é tranquilo, né? Ela disse, não, pastor, Ilhota não é tranquilo, não, Brusque é tranquilo. Ela disse, Ilhota é pior do que Brusque, na questão da criminalidade, por causa do acesso a Itajaí, Navegantes, Porto e tudo mais, né? Então, tá vendo que notícia ruim e boa ao mesmo tempo? Porque olha o campo, irmãos, que vocês têm para transformar. Porque uma vez alguém disse assim, olha, falaram para o pastor André, quando ele assumiu a igreja estava fechando as portas, aí falaram para ele ligou para 3 pastores, a maioria disse, não, tu estás doido, tu vai se matar, o que tu vai fazer lá? Aí teve um pastor lá do Paraguai, divisa com o Paraguai, pastor de grandes igrejas, várias igrejas, ele falou assim, André, tu pegar algo que já está funcionando é uma coisa, se tu pegar algo que não está funcionando, o pouquinho que tu fazer vai aparecer. Não é assim? Não é assim num trabalho, quando você pega algo? Queridos, se a criminalidade é maior, é uma oportunidade para você como igreja mudar isso. Começar a profetizar, começar a orar, começar a pregar nas ruas, na cidade, com a sua vida, onde você estiver. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, as pessoas estão sedentas do Evangelho. Se você abrir a sua boca para falar de Jesus, elas vão se render ao Evangelho. E você não precisa de muito. Você tem a palavra da reconciliação dentro de você. Sabe, você é um embaixador do reino de Deus, irmãos.
Embaixador, sabe o que é um embaixador? Embaixador é um representante de uma nação dentro da outra. Embaixador é o representante de uma nação dentro da outra. Ou seja, nós representamos o céu aqui na terra. Você tem dons, 1 Coríntios 12. Tem dons lá para você buscar. Aqueles que buscarem com zelo receberão. Mas eu pergunto, irmãos, não precisa levantar a mão. Nós temos buscado um dom. Nós temos buscado algum dom. Sabe por que nós não buscamos? Porque os dons não são para nós, são para beneficiar outros. E nós buscamos às vezes quando aquilo diz respeito a nós, mas quando diz respeito ao outro, aí nós não queremos. Os dons, irmãos, são para o outro, a unção é para o outro, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para curar, pregar e realizar a obra de Deus. A maior motivação para você ser cheio do Espírito Santo é o amor por almas. A maior motivação para você ser cheio do Espírito Santo é você dizer: Jesus, deixa um pouco a minha vida de lado, Senhor. Deixa eu gastar um pouco da minha vida aqui em favor de outros. E aí você vai ser cheio, você vai ser usado nos dons. A Bíblia diz que você é embaixador, você tem dons, você... Cara... E aí Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios dizendo isso: olha, vocês têm dons, vocês são embaixadores, vocês têm a palavra dentro de vocês, vocês têm um Espírito Santo. A graça alcançou vocês, mudou a vida de vocês. A graça me alcançou, amém? Mudou a minha vida, mas alcançou você também, não mudou a sua? Mudou ou não mudou? Mudou, irmãos, a graça de Jesus. Aí ele diz assim, ó, capítulo 6, 2 Coríntios 6, verso 1. Paulo exortando a igreja de Coríntios. E exortar não é repreender, tá, gente? Exortar é encorajar. A palavra é exortar, não é repreender. Vai depender do contexto. Ele está exortando, ele está encorajando, ele está dizendo: vamos, igreja. Ele diz assim, ó, e nós os apóstolos, os pregadores, os pastores, líderes, cooperando também com ele, com Jesus, vos exortamos, vos encorajamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tá assim, ó, é mais ou menos assim, ó, olha, eu vou partir para a glória, eu preciso inscrever a carta lá para a igreja, e eu vou dar um conselho para a igreja. Imagina o pastor, imagina, né, nós, pastor de igreja, a gente, eu vou partir para o céu, que conselho que eu poderia dar para a minha igreja? Eu diria assim: igreja, Jesus morreu por você, Jesus foi ao madeiro por você. Olha, para pensar na obra que Jesus fez. Você é um privilegiado porque Ele abriu o seu entendimento. Você é salvo, você está aqui dentro dessa igreja hoje. Você podia estar lá no mundo perdido como um dia você foi, mas essa graça te alcançou. Então não faça com que essa graça se torne vã na sua vida. E como é que nós podemos tornar a graça vã, irmãos, quando nós vivemos o Evangelho apenas para nós mesmos? Timóteo 3 diz: nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, egoístas, olhando só para o seu umbigo, só para o seu umbigo, aquilo que eu quero, é a minha vida, é o meu problema. Gente, assim nós vamos tornar a graça vã. Agora, se nós anunciarmos esse Evangelho, se nós tornarmos o nome de Jesus conhecido, se nós vivermos de maneira digna de alguém que pode ser chamado filho e filha de Deus, ali vai um homem e uma mulher de Deus, temente, que anda em santidade, que é justo, que não vive nas práticas pecaminosas. Aí nós vamos glorificar o nome de Jesus e a graça não vai ser vã nas nossas vidas. Eu não sei, tem bastante gente aqui que já passou dos 40, né? Pelo que eu olho assim. Eu estou com 41. E acho que eu fiz 40 num dia, no outro dia eu comecei a sentir dores, irmãos. Então, mas a gente vai passando, irmão, de um tempo de vida no Evangelho, as nossas preocupações começam a ser outras.
Não é verdade, pastor? Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos fazendo enxergar algumas coisas por uma outra ótica. Eu trabalho com aqueles jovens lá e eu olho para eles e eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui no meio deles? Eles falam de uma linguagem, de umas vibes, cara, que eu não entendo quase nada às vezes. E aí eu chamo a minha equipe, jovens casados com filhos e jovens um pouco mais novos, assim, é tudo de maior na minha equipe, não tem nenhum jovem de menor. Mas para mim poder ter um equilíbrio, né, e ouvir o mais novo também para compreender o mundo deles. Mas eu digo para Deus, Senhor, me ajuda a dar destino para essa turma, Senhor. Sabe, tem um texto que chama atenção, queridos, quando Davi vai morrer, ele sabe que ele está para partir. Ele chama Salomão. Eu preguei para homens essa mensagem, mas deixa eu... Entenda você, mulher, também, o que ele quis dizer. Ele chama Salomão no leito de morte, e ele diz assim... Ele não diz assim, filho, o pai deseja que você seja um grande rei, um grande monarca. O pai deseja que você seja um grande guerreiro, porque o pai foi um grande guerreiro nas batalhas. Um grande adorador, porque o pai foi um grande adorador. Não, ele chega para Salomão e diz assim, ó, seja homem. Seja homem. Se ele tivesse uma filha ali no leito de morte, ele dizia, seja mulher. Cumpra o seu papel, suas responsabilidades, porque assim você vai estar glorificando o nome de Jesus. Seja homem para assumir o seu papel, seja mulher para assumir o seu papel, as suas responsabilidades. Então vai passando um tempo, as nossas pregações começam a mudar. Porque você começa a falar de coisas que de fato fazem sentido. Gente, Jesus está aguardando a nossa resposta, baseado em... O pastor Casas já pregou aqui, né? O pastor Casas é meio doidão, né? O pastor Casas disse assim, ó... Ele disse assim, sabe o que nós devíamos fazer? Nós devíamos ir embora hoje do culto e só voltar para outro culto depois de nós ter aplicado aquilo que nós ouvimos no culto. Simples. Mas se a gente fosse levar a risca, talvez não teria culto no próximo semana. Mas é verdade, gente. A gente deve desejar mais de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Mas a gente tem que pegar tudo aquilo que nós já recebemos e fazer com que aquilo se multiplique, como os talentos. Para um ele deu 1, outro ele deu 3, 5, 10. A gente podia colocar aqui dentro desse ambiente. Talvez você chegou há pouco tempo no Evangelho, você tem um talento, você tem o nome de Jesus. Você não tem Bíblia, você não tem nada, mas você tem o nome de Jesus. E o nome de Jesus é muita coisa, irmãos. O nome de Jesus, ele tem muito poder, ele é muita coisa. Talvez você já tenha um pouco de Bíblia, né? Já leu, já tem alguns anos na caminhada, na teologia. Você tem 4, 5 talentos. Talvez você, né, já somos pastores, eu me coloco junto. Mas o que importa é se nós vamos compartilhar daquilo que recebemos. Compartilhar, irmãos. Compartilhar do amor, compartilhar do perdão, compartilhar da doçura do Espírito Santo, compartilhar de princípios, falar do amor de Jesus. Sabe, o cego Bartimeu, ele estava lá à beira do caminho, mendigando, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele o quê? Ele ouviu. Ele ouviu o quê? Falar de Jesus. Ele ouviu que era Jesus passando. Se ele não tivesse ouvido que era Jesus, ele tinha ficado lá naquele lugar sentado. Mas quando ele ouviu de Jesus, aquele nome Jesus, aleluia, despertou algo dentro dele, uma esperança, uma fé, que fez ele clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um dia eu estava fumando um baseado, irmãos, no muro da minha casa, e o cunhado do Jones ali, o meu amigo de infância de escola, ele subiu no muro, e ele falou de Jesus para mim, e eu ouvi falar de Jesus, porque alguém
que nunca fez um curso de teologia, que nunca aceitou pregar, tentaram dar o microfone para ele, disse, não é para mim. A forma que Jesus me usa é de outra forma. Alguém decidiu subir num muro, olhar para um cara fumando um baseado e pregar o Evangelho, mas não foi uma pregação do Evangelho. Ele só disse assim, olha, Jesus tem algo para a tua vida, meu amigo, Ele pode mudar a tua história. Eu aceitei, aquelas palavras entraram dentro de mim, sabe por quê? Porque elas vieram no dia certo e na hora certa. Porque pessoas já tinham plantado sementes do Evangelho dentro de mim, mas naquele dia ele regou, e quando ele regou, aquelas sementes brotaram, irmãos, brotaram. Talvez tem pessoas esperando que você vai lá e dá mais uma regadinha só, para que todas as sementes que talvez elas já ouviram de outros, brote dentro delas, uma fé, uma esperança seja despertada dentro delas. Aleluia, aleluia. Eu sinto que é isso que Deus quer de nós, gente. Jesus está aguardando isso de nós. Ele veio aqui, ficou 3 anos treinando discípulos para isso, para que eles pregassem o Evangelho, irmãos. Esse é o nosso papel. Da sua forma, do seu jeito, da sua simplicidade, com o nível teológico que você tenha, não importa. O que importa é que você não torne a graça de Deus vã. Vamos ficar de pé? Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto algo diferente, irmãos, hoje, uma graça aqui nesse lugar, porque quando falamos de almas, nós falamos daquilo que o coração de Deus bate, irmãos. O Judson tem uma música, uma canção que ele diz, eu pedi para o Pai para conhecer o seu coração, e para minha surpresa ele disse sim, o coração de Deus bate por almas, irmãos. Eu não sei se o louvor poderia cantar essa mesma canção, porque tem tudo a ver com o ambiente, com a palavra, irmãos, e com aquilo que você vai orar. Se for possível também. Saia dessa noite decidido a fazer algo a mais, irmãos. Todos nós podemos fazer um pouquinho a mais. Nem que você comece a orar por pessoas que você ainda não ora. Use a sua criatividade, irmãos. Entregue um bilhete. Dê um abraço. Aproveite uma oportunidade. Eu estou ensinando os jovens lá na igreja a nós sermos intencionais, pastor. Todos os dias de manhã orar, dizer assim, ó, Senhor, traga pessoas diante de mim que tu precise que eu fale do Evangelho. Eu não estou ensinando eles a esperar uma oportunidade. Quando alguém vir e se abrir para você, amém, aproveite as oportunidades, mas crie as oportunidades, irmãos. Crie as oportunidades. Uma amiga nossa do louvor lá, a Rocio, ela estava num culto que nós pregamos mais ou menos sobre isso. Ela entrou em crise, aquilo mexeu com ela. Na outra semana ela passou na frente de uma casa, ela é argentina, passou na frente de uma casa de uma senhora que é da Argentina e mora na rua dela. Tem uma lojinha, e ela pensou já em entrar lá algumas vezes, mas nunca tinha entrado. Naquele dia ela foi intencional, porque nós precisamos ser intencionais. Ela pegou um papelzinho, ela escreveu um bilhete, ela fez um presentinho com chocolate, uma coisa simples. Ela disse, isso aqui vai ser o meu pretexto para chegar lá. E ela chegou lá e deu uma palavra para ela. Deu um presentinho e deu uma palavra, e ela leu a palavra, e a palavra dizia assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, Deus tem cuidado de vós e tal. E aí ela começou a chorar, aquela mulher começou a chorar, porque naquele dia ela ia terminar o casamento dela com o marido dela. Naquele dia. Ela ia terminar, ela ia embora para a Argentina, ela ia deixar tudo, filhos e tudo. E ela disse, eu estava falando com Deus agora de manhã. Ela não fez uma oração para aquela mulher aceitar Jesus e nem nada. Mas ela orou com aquela mulher, ela conversou com aquela mulher, ela aconselhou aquela mulher decidiu não separar mais, e agora
quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas porque ela decidiu ser intencional. Talvez um dia alguém foi intencional quando falou de Jesus para você. Feche seus olhos, adore a Deus um pouquinho, nós temos ainda 5